Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui em nosso canal. Desde já quero agradecer a todos os amados irmãos e irmãs que têm se inscrito em nosso canal e que têm acompanhado as nossas mensagens. Que o Senhor possa abençoar cada um poderosamente, no nome do Senhor Jesus. E a reflexão de hoje, amados, está muito interessante, que vai falar sobre você é mais forte do que sua queda. Amém? Fica até o final dessa mensagem e ao final, compartilha com alguém que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração. Amém? Deus te abençoe e vamos ao nosso conteúdo de hoje. A Bíblia está cheia de pessoas que caíram, verdadeiramente caíram, mas que pela misericórdia de Deus levantaram-se mais fortes do que antes. Entre elas estão dois homens que, em momentos diferentes, falharam tragicamente, Davi e Pedro. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu em pecado com Batseba. Cometeu adultério, conspirou para matar Urias e tentou esconder seus erros. Foi um colapso moral profundo. Mas, quando o profeta Natã confrontou Davi, ele não negou. Não se escondeu, disse apenas, pequei contra o Senhor, segundo Samuel capítulo 12, versículo 13. E nesse momento de quebrantamento, Deus o perdoou. Davi caiu, mas não ficou caído. Anos depois, Pedro, o líder dos discípulos, negou Jesus 3 vezes. No pátio do sumo sacerdote, com medo, ele jurou: não conheço esse homem. Lucas capítulo 22, versículo 57. E quando ouviu o galo cantar e viu Jesus olhando para ele, saiu e chorou amargamente no versículo 62. Ele se sentiu indigno, derrotado e destruído. Mas Jesus, ressuscitado, não o rejeitou. Pelo contrário, disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Restaurou-o, deu-lhe um novo propósito. Pedro caiu, mas levantou-se com mais coragem do que antes, e tornou-se uma coluna da igreja. Irmãos, essa história nos mostra uma verdade poderosa. A queda não define quem você é. O que define é o que você faz depois da queda. Quantos de nós já caímos em pecado, em tentação, em orgulho, em desânimo, em fracasso? Talvez você tenha falhado com sua família, com seu cônjuge, com a sua igreja. Talvez tenha perdido o emprego, a saúde, a paz. Talvez sinta que já não tem direito ao perdão, que já não merece uma nova chance. Mas ouça esta palavra: Deus não vê seu fim no seu erro. Ele vê o começo da sua restauração. O apóstolo João escreve: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. O perdão não é um privilégio para os perfeitos, é uma promessa para os quebrantados. Você pode ter caído por tentação, por fraqueza, por orgulho, por medo, mas Deus não te chamou para viver na culpa. Ele te chamou para viver na graça. A queda pode ser profunda, mas a misericórdia de Deus é mais profunda ainda. O erro pode ser grave, mas o sangue de Cristo é mais poderoso. E mais, sua queda pode se tornar sua maior lição. Davi, depois de cair, escreveu salmos de arrependimento que hoje consolam milhões. Pedro, depois de negar Jesus, pregou no dia de Pentecostes e 3.000 almas se converteram. Sua queda o tornou mais compassivo, mais humilde e mais dependente de Deus. Você não é o que errou. Você é o que Deus pode fazer com você depois do erro. O apóstolo Paulo, que perseguiu a igreja, diz: fui misericordiado. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Ele não negou o seu passado, mas celebrou a graça, e por isso tornou-se um dos maiores missionários da história. Irmãos, se você está caído hoje, levante-se. Não fique prostrado na culpa. A terra é o lugar onde você cai, mas a graça é o lugar onde você se levanta. Deus não quer você vivendo de joelhos no chão. Ele quer você de pé, restaurado, com um propósito novo.
O diabo quer que você acredite que não tem volta, mas Cristo morreu justamente para que houvesse volta. Ele não veio para o justo, ele veio para os pecadores, não para os fortes, mas para os quebrados. E quando você se levanta pela graça, você descobre uma força que não vinha de você, vinha dele. Você é mais forte que sua queda, porque o Espírito Santo habita em você. Você é mais forte porque a cruz já venceu. Você é mais forte porque Deus não desistiu de você. Então não desista, confesse, arrependa-se e receba o perdão, e siga em frente, porque o mesmo Deus que levantou Davi e restaurou Pedro, hoje estende a mão para você. Você pode ter caído, mas você vai se levantar, amém? Você pode cair, mas não está acabado. Em Cristo, toda queda vira passo de restauração. Amém? Glórias a Deus. Obrigado por ficar até aqui nessa reflexão. Não esqueça de deixar seu like para nos ajudar. E eu te vejo na próxima mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.